O podcast Revolução Madalena tem a intenção de desmistificar Maria Madalena e trazer a sua mensagem pelas vozes de pessoas que vivem inspiradas em sua força e amor. Aqui conversamos sobre o seu legado, sobre o sutil e o profundo. Esse podcast é para todos, independente da identidade de gênero e orientação sexual. Hoje é um episódio muito especial, uma apresentação de nós. Eu, Eva Barros e Renata Puro, vamos compartilhar um pouco sobre nossa conexão, reflexões sobre o início da Revolução Madalena e um pouco de nossas vidas. Gostaríamos então de começar com uma mensagem muito linda de Maria Madalena recebida pela querida Rê. Eu transformo e alquimizo para você fluir no prazer que é ter os pés ancorados na força central da terra, no acalanto de uma respiração plena, na chama do amor aceso dentro do peito que a tudo ilumina, que abre passagem para a minha revolução. Eu vim para amar e vocês também. Eu chego para ser portal para uma grande revolução e vocês estão prontos para iniciar essa jornada. Chegou a hora. Não temam nem por um segundo. Eu estou e estarei sempre presente em cada um de vocês. Me escutem em seus corações e confiem. Tudo já está abençoado pelos grandes mestres. O mundo há de ser restaurado com a força da presença, da coragem, do prazer e da completude. Ser completo é sentir o amor que inunda dentro de seus corpos, mentes e almas. E pelo amor, a cura virá. Acenderemos as luzes da divindade dentro dos nossos corpos, iluminaremos a matéria. Seremos pontes para ancorar o sagrado. É hora de darmos as mãos, formarmos um grande círculo para ancorar a minha força no mundo. Neste momento, eu vibro no coração de vocês. Sintam o meu chamado. Ao ouvir a minha voz, eu lhes abençoo com coragem. O caminho está aberto e abundante. Sentirão a força da confiança para essa entrega. Sentirão essa força dentro de seus corpos. Na dúvida, ouçam-no. Ele saberá te guiar. O seu corpo e a natureza serão os pontos de equilíbrio interno. Se aproximem da natureza para alinharem seus corpos e seus corações com seus propósitos de alma. Estaremos todos reunidos para este grande e esperado novo ciclo. Agradeço e abençoo a todos que ouviram o meu chamado em seus corações. Vocês são portais dessa grande revolução. E um caminho de prazer e liberdade se abre para todos nós. Um corpo aceso acende outros corpos que acendem outros. O caminho está aberto. Eu vibro em amor nos seus corpos e corações. Com força e fé, Maria Madalena. E assim, depois dessa mensagem maravilhosa, aí vamos nós. Bom, queridos ouvintes, hoje é um episódio especial, porque aqui hoje estamos entrevistando a nós mesmas, falando um pouquinho quem está por trás da Revolução Madalena, como a Revolução Madalena começou, como aconteceu esse encontro entre eu, Renata e Eva. E como a partir desse encontro, muitas coisas, muitos projetos foram florescendo, até chegar hoje ao que a gente tem o prazer de nutrir, que é o Revolução Madalena. Nossa história de encontro foi um pouco engraçada e peculiar, mas bem brasileira, porque a gente se conheceu num carnaval. Um carnaval no Rio de Janeiro. Eu fui passar o carnaval na casa da Rê, mas a gente tinha amigos em comuns, e na verdade eu nem conhecia ela. E no meio daquela confusão de carnaval, fantasia, música alta, a gente começou a conversar. O bloco passou e a gente ficou ali conversando. Quando viu, passou 1 hora, 2, 3, 4 horas e a gente estava ali em pé conversando. E foi, né? E foi engraçado que
naquele ano, antes do carnaval, eu tinha comprado um livro do Prem Baba, Amar e Ser Livre. E aí, por acaso, eu comprei, não um livro, eu comprei 2 livros. E falei, mas gente, pra quem que vai ser? O que eu vou fazer com 2 livros iguais? E aí apareceu a Eva. Conversamos sobre esse assunto, essa temática. E aí eu percebi que o livro era pra ela, né? E aí ela foi embora. Depois o carnaval passou, ela foi embora e levou o livro. Foi em 2013 que eu visitei a casa dela. E já tinha alguns amigos em comuns, mas naquele momento ela não estava. Eu lembro que eu passei pelo quarto dela e eu olhava as fotos tão bem organizadas. A pessoa, aí eu pensava assim, falei, nossa, mas ela tem um senso de estética tão maravilhoso. Quem é essa mulher? Eu quero conhecer ela. Eu lembro que eu estava muito familiarizada com aquele processo ali que estava rolando, mas acabou que foi uma passagem rápida e a gente não se encontrou e foi encontrar depois, né? Depois, não em 2013, mas depois, 3 anos depois, em 2016. Foi. E tem outra peculiaridade aí super bonita, que é de perceber que a gente tem o mesmo mapa natal, nascemos no mesmo dia, no mesmo ano, no mesmo estado, na mesma hora. Então temos muitas coisas em comum. E é um prazer também ter um espelho, né? Tão pertinho. De ter com quem trocar, de ter com quem expor, né? Muitas coisas parecidas, muitas dores parecidas, muitas virtudes parecidas, muitos desafios parecidos. E isso tem sido um presente pra gente, né, Eva? Porque nascer com o sol em câncer e uma lua em escorpião, e um ascendente em escorpião e uma lua em capricórnio não é nada simples navegar nessas águas. É bem complicado, é muita emoção, né? A todo momento. Senhora, eu queria ficar cavucando o buraco até o final. Fica lá um tempinho e aos poucos escalando pra cima, né? Tendo que ter um empurrãozinho. E aí quando você tá espelhada, acaba sendo bom, né? Porque na hora que você tá dentro desse buraco que você tá cavucando, a bruxona, a amiguinha vem e fala, ei, tá tudo bem aí? Tem uma luz aqui, ó. Será que pode te ajudar nesse buraco aí? Precisa mesmo cavar? Então, desde que aconteceu esse encontro, assim, e que a gente percebeu, né, que era tanta coincidência, tem sido, esses últimos 2 anos, tem sido uma alegria, assim, né? De tempos em tempos a gente senta para refletir, né, sobre a vida. Sobre nós mesmos, né? E acho que foi em 2020, comecinho de 2021, que a gente voltou a se conectar, né? Com mais tempo, e a gente se falou no momento onde as duas estavam com a cabeça borbulhando de projetos, de vontades, de tomar novos caminhos, né? E foi quando a gente percebeu que a gente podia fazer muitas coisas juntas. Acho que foi quando surgiu a ideia de trazer o yoga numa outra perspectiva, a meditação, né? Sabendo aí que é uma coisa que a gente vem trazendo, né? Você há mais tempo, né? Acho que você se formou, você fez o curso de instrutor de yoga há 2007 foi quando
Sim. quando eu terminei o curso, que eu comecei a já dar aula de yoga. E eu em 2016 comecei também a fazer minha formação, logo depois que eu finalizei o doutorado em fisiologia respiratória e comecei a fazer o curso de yoga, encontrei um lugar muito confortável para estar. E junto com o curso de yoga fui fazendo também aulas sobre Vedanta, o Ayurveda também surgiu nesse mesmo tempo. E a ideia, quando a gente pensou no primeiro protótipo aí de um projeto, seria integrar, né, esses conhecimentos mais ancestrais, junto com meditação, pensando num espaço onde as pessoas chegassem e se sentissem acolhidas, né, como se fosse um abraço de vó. Uma prosa com a avó. E aí que surgiu o projeto da Vó Grila. Um projeto da Vó Grila que foi esse processo de conhecer uma outra, né, o sutil, e entender melhor como a gente poderia trabalhar junto, né, como a gente poderia colocar nossas energias para fluírem num projeto, né. Então teve até a participação do Carlos naquele momento, e o projeto da Vó Grila foi uma questão mesmo de fazer um pouco de meditação, né, algumas meditações guiadas, e aí esse projeto floresceu por uma demanda, né, de uma amiga estava com um projeto, né, com as mulheres encarceradas em Minas Gerais, e a gente fez uma série de meditação, eram meditações guiadas, né, que a gente mandou pros presídios e tal, lá em Minas. E aí a gente foi vendo o potencial, né, que poderia ter, né, de indiretamente, diretamente tocar, né, a vida de outras pessoas pelo esse sutil. E nesse processo foi tendo uma conversa na direção de Maria Madalena, né? Foi. A minha primeira aproximação com Maria Madalena foi em outubro de 2020, através de uma leitura de registro acástico com a Abel Bercana, que foi até a nossa primeira entrevistada aqui na Revolução Madalena. E ela apareceu como guia, né, trazendo apoio, sustentação para os desafios, né, que eu estava enfrentando naquele momento. E a partir desse encontro, né, várias situações foram se mostrando. No mês próximo, em novembro, fiquei sabendo do curso da Elo sobre as facetas de Maria Madalena. E aí eu fiz esse workshop, foi maravilhoso. E fui me apropriando cada vez mais, né? Quem é essa Maria Madalena? Que força é essa? E eu senti a força dela muito me sentindo amparada, sabe? Me sentindo protegida, independente do caos que estivesse acontecendo naquele momento, que estava um caos, né? Pessoalmente falando, profissionalmente falando. Mas de alguma forma eu me sentia corajosa para estar enfrentando tudo aquilo que estava sendo posto, né, para mim naquele momento. Então foi um encontro de muito poder, assim, pensando que não é uma situação muito fácil para mim, né, tendo muita terra no mapa e sendo muito apegada ao conhecido, ter que atravessar esse túnel no escuro, né, e
Talvez se não tivesse sido acompanhada por Maria Madalena seria muito mais difícil. Então ela me apareceu nesse momento, de travessia num túnel escuro, sem saber o que tinha à frente, né? Com muito medo, mas ao mesmo tempo dando os passinhos necessários para chegar até a outra ponta. Acho que foi mais ou menos isso o início, né? A minha primeira conexão. Desde então, ela está aí, sempre presente. A Evolução Madalena me veio através de algumas visões intuitivas de que esse projeto teria que acontecer, de que a gente precisava entender melhor quem seriam essas mulheres, como Maria Madalena estava atuando nesse momento, não só, né, em mulheres terapeutas, mas em homens, nas trajetórias pessoais de outras pessoas, como é que estava se dando a presença de Maria Madalena ancorada tão próximo, né, em tantas pessoas nesse momento. Para você, Eva, como é que surgiu aí Maria Madalena na sua vida? Eu estava também num processo de muitos desafios, assim, finalzinho do doutorado, escrita da tese, uma escrita puxada, né, e que não parecia que não tinha um fim, né, naquele momento. E nessas conversas com a Reda, a gente gravou as meditações para Vogrila, né, e aí ela começou a me contar sobre Maria Madalena, né? E eu estava na loucura de final de doutorado e aí comecei a encaixar as leituras, né, dos dois livros de Maria Madalena e entender um pouco melhor essa energia e acreditar no caminho, né? Acreditar que é isso mesmo e vamos para frente, mesmo que você não veja o chão, vai que o chão vai aparecer. E foi muito interessante, assim, que quando a gente concebeu o projeto, na casa que eu tava ficando, floresceu imediatamente, assim, o vaso cheio de flores vermelhas, assim. E a hora que a gente começou a fazer os convites, né, para as entrevistas e falar um pouco mais do projeto, imediatamente teve um abraço, né? E foi incrível, assim, saber e perceber as pessoas trabalhando nesse formato, com essa energia. E para mim foi um prazer, né? Porque essa parte, né, masculina, essa parte da energia mais masculina que eu estava usando para fazer a tese estava sendo balanceado por essa energia feminina, né? Então, trabalhando numa outra rotação, então foi acabando me dando mais energia para terminar a tese, né? Então foi incrível, assim, está sendo incrível, né? Eu nem sei explicar assim, exatamente todos os detalhes, porque eu acho que a gente está dentro do processo. E aí, quando está dentro do processo, ter perspectiva acaba sendo difícil, né? E também tem as questões pessoais que estavam acontecendo no momento, né? Que ela vem como torre, derrubando tudo que não está adequado na sua vida, né? Então, acaba sendo uma limpeza, né? Um questionamento, colocar a luz na sua sombra, né? Até engraçado essa frase, mas é isso mesmo, colocar a luz na sua sombra, você vai ter que lidar com ela, né? Você vai ter que tirar ela de dentro dessa caixa e observar, né, o que fica, o que não fica, e tudo bem, né, ter aspectos seus que são sombrios, e vai ser assim, né, todo mundo tem, e tudo bem ter, né. Aceitar elas, né? Integrar elas ao todo também que a gente é.
É interessante, né, essa questão da torre, o oráculo da Elô, né, o oráculo dos portais iniciáticos de Maria Madalena, a primeira carta é a torre. E eu acho que tanto para mim quanto para você, ela apareceu nesse momento, né, de pedindo ruptura, pedindo transformação, mudança, e ao mesmo tempo, por mais difícil que seja, né, qualquer mudança de rota, tem tanta coisa maravilhosa esperando a gente, né, reservado pra gente, então eu fico pensando nessa dificuldade de mudar e aí a hora que você vira a chave, que você faz, né, acontecer, que as coisas acontecem, que você dá abertura, né, para esses para a torre cair, né? Quanta coisa maravilhosa tem a partir disso. Então, acho que eu estou num momento muito de, claro, né, aprendendo muito ainda no processo de entender o que fica, o que vai, os padrões que ainda me sustentam, que eu não estou preparada para deixar ir, mas entendendo que tem muita coisa que já não faz sentido e tentando fazer essa seleção de onde focar, né, de onde energizar, o que precisa ser liberado, o que precisa ser nutrido. E desde esse encontro com Maria Madalena eu comecei uma viagem, né? Passei por alguns lugares, desses lugares eu recebi muitos presentes, assim. Foi uma rota muito especial que fui sendo conduzida a trilhar. Eu comecei lá em Ubatuba, depois eu fui para São Gonçalo do Rio das Pedras, em Minas, e agora eu tô aqui na Bahia. E aqui na Bahia, na Chapada Diamantina, eu moro a 50 metros de um poço que chama Poço Madalena. Então é muita sincronia boa. Sempre quando eu preciso ter uma aproximação maior dela, eu vou lá no poço, me banho e sinto mais força para poder dar a voz, né? E como eu posso ser canal do que precisa ser dito, do que precisa ser comunicado. Eu acho que essa é uma coisa importante, né, Vinha, que a gente tem trazido, como a gente pode trazer a fala de Maria Madalena através de nós, como a gente pode viabilizar essas falas pelas mulheres, pelas mulheres ainda, mas também pelos homens que estão conectados com essa energia. É um processo, né? Eu acho também que é escalamento, né? De não expressão do sutil, não expressão dessa coisa interna que passa dentro da nossa cabeça, né? E uma sociedade muito patriarcal que empurra para que a gente não dê voz, né? Então as intuições são caladas e acho também que nosso projeto vem um pouco nesse sentido, né? De conseguir dar voz para esse sutil que foi calado e é calado, né? Por uma sociedade extremamente opressora. Então é bonito descobrir, escutar, né? Agora a gente está começando a receber os feedbacks do nosso projeto, quantas pessoas estão tendo contato com terapias que elas nunca tinham ouvido falar, né? E tem sido incrível, né? Perceber que processos de reconhecimento, né? De padrões e como mudá-los, ferramentas, né? Então, acho que um pouco
Nosso projeto vem para apresentar essas ferramentas, né? Existem diferentes ferramentas. Tem o menu tradicional, né, que está no mercado, mas existe também outras possibilidades que estão sendo testadas, que estão sendo conectadas com o sutil, né? Então, para quem nunca teve contato, e eu acho difícil que todo mundo que está nesse mundo tem contato, né? Acho que é sentir, se deixar sentir, né? Que ultimamente a gente não está tendo nem a possibilidade de se deixar sentir, né? Então, esse projeto vai um pouco nessa direção também, né? De provocar que o sentido seja falado, né? Seja falado para o outro. Ou percebido por nós mesmos, né? Esse mundo vasto, né, da sensibilidade que é tão negligenciado, né, esse sensível, esse sutil, como você falou, como ele é soterrado, né, pelo mundo que quer ação, que quer concretude, que quer materialização, né, que olha, né, para o mundo externo, que só olha para o mundo externo. E a convocação de Maria Madalena é trazer, né, esse olhar de volta para nós mesmas, honrar o nosso corpo, decifrar, traduzir, acolher o nosso sentir, seja ele, né, seja ele positivo ou negativo, né, sem dicotomizar esses sentires, mas entender que tudo isso é nosso, né, faz parte. Colocar presença no agora, colocar os pés, coragem, colocar os pés no chão e perceber o agora, né? Porque existem tantos planos para o futuro e aí a gente passa por esse presente que você não sente, né? Você só quer ir para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? E o agora, né? Esse auto-maternar, esse autocuidado que vai ter impacto no futuro, né? Então não adianta, a gente tem que sentir o agora, né? Sonho uma vez que era eu andando, como se fosse o Pequeno Príncipe, eu andando assim em volta do meu mundo, andando para frente, sempre para frente, assim, olhando para frente, e andando, e andando, andando. E aí ao redor desse planetinha começaram a aparecer algumas coisas nas laterais, assim. E eu só olhando para frente, muito nesse simbólico aí de qual é o próximo passo, né? Qual é a próxima missão? Então, eu me via sempre sem perceber o que estava acontecendo no momento. Como eu venho da academia, em academia a gente, de alguma forma, nos é ensinado a pensar sempre na próxima missão, né? Nunca tem aquela sensação de finalização, de satisfação, sempre você está devendo. Então você está devendo. Você tá devendo. Tem que melhorar, você tem que melhorar, você tem que melhorar. É mais. Então, essa busca constante da perfeição, de resultado, né, de projeto, nunca acaba, né? Então eu me vi nesse ciclo vicioso, assim, nesse automatismo de não conseguir olhar para os lados e ver as outras perspectivas, de ter uma visão ampliada, sabe, da vida. E aí nisso, em algum momento a gente sucumbe, né? E aí no sonho eu deitava no chão e ficava lá horas, assim, não conseguia me mexer. Me veio em forma de daqueles pesadelos que você não consegue se mexer, sabe? Uau. É horrível. É muito ruim.
Mas esse sonho retratou muita coisa, assim, me fez entrar em contato, né, com esse caramba, o que que eu tô fazendo, né? Para onde eu tô olhando, para onde eu tô gastando minha energia. Então foi um momento onde eu comecei a questionar muito, será que eu quero mesmo academia? Em algum momento fazia muito sentido, me trazia muita satisfação. E depois não, só que para onde ir, né? O que fazer? Sei lá onde caminhar. Pra Mas onde... é muito simbólico o seu sonho também, no sentido do que está acontecendo, né, nesse exato momento, né? A quantidade de pessoas que estão tendo burnout, né? Pois é, Que é imenso, que você está dentro dessa roda e você vai, anda, 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 não tem tempo para se perceber, né? Quando você vê, você já passou do seu limite, né? A bateria você já sobrecarregou ela tanto que você desliga, né? O corpo desliga. pois é. Desliga. E não é fácil, né, entrar nessa fase do questionamento. Nossa, mas será que é isso mesmo? Porque até então estava tudo bem, e aí de repente não tá tudo bem. E fazer esse olhar para dentro e, né, olhar por outra perspectiva, de entender que não tá dando mais satisfação, que já não aquilo que te alimenta, né, que te traz motivação, é perturbador, porque você não vê nada claro para frente ainda, né? E nesse momento, quando aconteceram esses questionamentos, é quando eu me conectei com o universo do feminino, que é fazer esse movimento de volta, né? De poder entrar em contato com o sentir. O meu automatismo era muito na base da ação, né? Como disse a Elo no último episódio, eu sou muito da fazeção. Então eu também. Então eu me mascarava muito através da produtividade, né? E quando eu me conectei com o feminino, foi olhar para esse outro lado, né? Para esse outro mundo interno que acontecia num outro ritmo, num outro tempo, de muito Num outro formato. outro formato, de muito menos controle. Então foi uma descoberta onde eu comecei a acessar esse mundo mais sensível dentro de mim, né? Esse sutil. E a gente, como cancerianos, são as E a nossas gente, águas, é o que a gente tem de mais valioso dentro da gente, né? Estava é, tudo estagnado, tenho a impressão que as águas estavam todas paradas. E aí foi o feminino que foi dando caminho, né, para dar vazão para tudo isso que eu estava sentindo. mas aí quando você fala no feminino para os nossos ouvintes, eu sei que tem gente que está pensando, feminino, mas o que que é esse feminino? Eu não sei nem o que que é esse feminino que vocês falam tanto. Eu sei que eu tenho amigas que vão falar isso, mas o que que é esse feminino que vocês falam tanto? Ah, para mim falar de feminino é falar dessa sensibilidade, desse mundo não concreto, sabe? Desse olhar presente sobre o que se passa dentro de nós, né? Como a gente reage ao que acontece fora, né? O que eu estou sentindo quando alguma coisa acontece? Isso está sendo bom, né? Isso está sendo gostoso de fazer, Um pouco da magia do pão da Maria. não é? Pois é. O que que é o pão da Maria? Qual que é o feminino do pão da Maria? Conta pra O gente. da Maria foi esse lugar dessa conexão com a Ah, cozinha, que vem muito da minha família, né? Minha mãe é cozinheira, a minha avó paterna também gostava muito de cozinhar. Então tem essa coisa de resgatar alguma sabedoria ancestral aí. É um fermento que minha mãe cultiva desde quando eu tinha 8 anos. Desde então ele ainda existe.
Uau! Tem um amigo meu que ele fala que a cada ano ele aumenta, que o fermento tem 10 anos, então ele já deve ter aí uns 100 anos de existência, segundo ele. Adoro! Mas ele tem aí quase 30 anos nas mãos da minha mãe, que tardiamente eu comecei a me interessar pelo pão e comecei. Tardiamente, quem vê pensa que é uma senhora de 80 Tardiamente, que anos. foi em 2016 só que eu tive a curiosidade de pegar uma muda do fermento e levar para o Rio de Janeiro e começar a fazer as alquimias com o pão. E aí foi quando eu me apaixonei pelo processo da fermentação natural. Os vizinhos começaram a ter ataque cardíaco, fazer fila na casa dela, porque ela botava o pão passar. E os vizinhos já sabiam o que estava acontecendo. Bem isso. E, e as experimentações, né, que são possíveis na hora de fazer o pão, de inventar recheios, de colocar uma coisa e ver o que, que vai dar, de aprimorar, de experimentar mesmo. Então foi muito importante essa minha fase de padeira, que agora está retornando, mas o pão está sempre comigo, sempre quando eu sinto que eu preciso de presença, de me conectar com alguma coisa que me dê prazer, eu faço pão. E é um presente também, né? O presente que ela dá é o presente. Quando você tem que dar um presente para alguém, né? Que você tem que dar Ai, uma pois das coisas. é. Que é a coisa mais gostosa que ganhar pão caseiro. Bom Nossa, demais. nossa, é um prazer. E você, Eva, o que É. você gosta, o que te conecta ao prazer? Que eu acho que também falar de prazer é falar muito de Maria Madalena, né? Que Maria Madalena fala dessa busca Ó. da nossa verdade, né? Com os nossos desejos, com o que dá prazer pra gente. Então, o meu. É, eu fiquei pensando na hora que você falou, né, da sua ancestralidade, que veio de geração, né? Os pães e tal. Eu fiquei pensando que essa coisa do falar, né? Então, as pessoas dizem que eu tenho essa mania de entrevistar as pessoas quando eu chego. Minha conexão é muito rápida, muito fácil com as pessoas, né? Então, isso não sou eu, né? Isso eu sei que vem da minha avó também, né? Minha avó Eva, que gostava muito também de conversar com as pessoas, isso era muito natural, né? O conversar sobre a vida, né? Eu falo isso, vamos conversar sobre a vida, tomar um café. Eu acho que é isso, assim, né? Eu gosto muito também de fazer o pão de queijo também, né? Que também é o meu presente de aniversário para as pessoas. Eu dou pão de queijo de presente de aniversário, porque eu acho que o meu é o melhor do mundo, então eu dou de presente. Delícia. Que eu faço para mim, então dou de presente para as pessoas também. Então, essa coisa de conversar sobre a vida, eu acho que é poder sentir o feminino, né? Falar dele de uma forma livre, né? De uma forma direta. Escutar o outro também, né? Então, sentar para tomar um café e prosear, né? Então, acho que é uma satisfação. E como eu morei muito tempo em Minas, no interior também, sou de Jacareí, lá também a gente gosta, né? Do café e tal, da conversa, da prosa. Isso tornou hábito. Então, é uma das manifestações que eu sinto. E que também é conectado com a minha profissão, né, atualmente, como pesquisadora. E também é o que também direcionou o nosso projeto, né? Fazer as entrevistas com as mulheres, né? Então, é um pouco da minha contribuição também na fala, né? De Maria Madalena, de possibilitar que essa fala ganhe uma forma. Então, eu acho que o meu é por aí. E foi muito legal, porque quando eu falei com você, né? Falei, Eva, a gente precisa. Como a gente pode colocar a Maria Madalena no mundo? E foi quando começou a surgir a ideia das entrevistas. Você trouxe, por que a gente não entrevista mulheres? É bom que a nossa parceria acontece nesse lugar
Você traz uma coisa, a gente encaixa, eu trago uma coisa, você encaixa, sempre parece que tá rolando um quebra-cabeça bonito, assim, quando a gente faz as trocas, né? É bonito isso. É bonito de ver acontecer. As ferramentas vão se complementando, né? Eu queria falar um pouquinho sobre o Corpo Raiz, que é um projeto que eu desenvolvo, que é fruto dessa conexão com Maria Madalena, que é fruto dessa jornada peregrina que eu iniciei em 2020. Então a ideia é que o Corpo Raiz agora tem essa somatória de integrar a natureza junto com os processos terapêuticos, né? Junto com esses trabalhos de corpo e respiração, com a intenção de trazer as mulheres de volta para casa, de se conectarem novamente com esse corpo, né? Eu acho que por muito tempo eu me desconectei total do meu corpo, que era a forma de eu seguir com esse automatismo, né? E aí ele começou a reclamar. Comecei a ter muita enxaqueca, comecei a ter muita tensão, principalmente na região dos ombros, pescoço. Comecei a sentir muito cansaço. E aí o corpo foi pedindo atenção. E foi nesse momento onde eu comecei a conectar mais com ele e percebi como a gente pode voltar para nós mesmos pelo chamado do corpo, né? O que o nosso corpo está querendo dizer, se ele está cansado, vamos aceitar esse cansaço, vamos descansar, o que motiva, né, o meu corpo a fazer alguma coisa, o que ele está desejando, por que ele está doendo, onde ele está doendo, como a partir do meu próprio corpo eu posso gerar condições que eu preciso, né, para me sentir bem, para me acolher, para sustentar um momento de desafio, ou para gerar uma abertura para alguma situação que eu ainda não sei o que vai ser, mas que eu quero estar aberta para ele, né? Então, o que significa, né? Cada ponto que está doendo, o que né? A ligação com os arquétipos e tudo mais, né? Então tem toda uma história, um enredo, né? Que tá ligado também a essa jornada, né? É muito lindo de perceber que o sutil ele tá traduzido no corpo, né? Ele tá na nossa intuição, ele tá no nosso sentir, mas ele também tá no nosso corpo. E como a gente aprende, né? Como é fazer esse entendimento, essa leitura do nosso próprio corpo como uma forma de conectar com o que a gente está desejando nesse momento, o que o nosso corpo está pedindo, como uma forma de qual caminho seguir, para onde eu vou, o que eu quero, o que eu preciso descansar, é momento de agir, é momento de descansar. Acho que é muito isso, eu tenho ouvido muito meu corpo ultimamente. Claro que a gente se desconecta muitas vezes, né? É um chamado constante voltar para o corpo. Mas sempre quando eu faço esse retorno, a impressão é que eu consigo desacelerar a mente, estar mais presente e me conectar com muito mais qualidade com aquilo que eu preciso ouvir, né? Então, de estar mais aberto para escutar a mim mesma quando eu volto pro corpo. E aí tem várias formas de voltar pro corpo, né? Tem. Você pode dar um exemplo pra gente? Meditar, fazer uma prática corporal, tomar um banho gostoso, com presença, com sabonete cheiroso, comer uma comida gostosa,
Comida gostosa, você gosta de comer, Renata? Gostamos, né, Eva? O que te motiva a viver? Um prato bonito? Sim, gostoso, Sim. melhor ainda. É, e é isso, acho que o corpo raiz é uma dessas ferramentas também de trazer, seja a mulher, seja o homem, por enquanto o corpo raiz ainda eu só consigo vislumbrar, né, na perspectiva do feminino, que é a minha busca ainda, né, então para mim é muito mais fácil estar com mulheres nesse momento. Quem sabe mais para frente, quando eu acolher o masculino maduro em mim, eu posso acolher também os homens, né? Acho que parte muito dessa minha busca interna de entender que, o que é confortável para mim, né? De trazer para o trabalho. Sinto muito isso. Mas. E Eva, fala um pouquinho aí desses seus próximos passos. Agora finalizando o doutorado, o que você está pensando? Então, agora, além da yoga, estou desenvolvendo fazendo o curso de leitura de registros acásticos. Então, eu estou trabalhando nessa perspectiva agora, né? Colocando energia para entender melhor como que é essa ferramenta, né, dos registros acásticos, com a Bel Bercana, que foi a nossa primeira entrevistada, né, nosso primeiro podcast. Está sendo uma experiência incrível, assim, né? É muito legal poder ter acesso, né, a esses outros formatos de linguagem, né? Perceber os símbolos e tudo mais, né? Porque tudo está ao nosso redor, né? Na verdade, acho que a gente não sabe fazer a leitura, né? Não consegue, mas todo mundo consegue ter acesso, né? Entender essa nova linguagem. Então, eu estou nesse processo de entendimento dessa nova linguagem e estou também colocando energia de novo no meu corpo, né? Nessa presença e tal. Então, voltando com as práticas de yoga de uma maneira mais disciplinada, assim. Esses desse lado mais feminino e sutil é o que está sendo trabalhado neste momento. É o sagrado na matéria, né? De perceber essa energia sutil no corpo. Acho que Elô trouxe isso, né? A conversa com a Elô, ela trouxe essa questão, né? Por que nós estamos ancorados nessa terceira dimensão, né? Com esse corpo, né? Com a entre aspas, limitação desse corpo, né? Esse corpo que nos permite sentir, né? E de ancorar esse sagrado aqui na Terra. Então, acho que um dos aspectos, né? Quando eu falo do feminino, e também tem muito de Maria Madalena, é esse ancoramento, né, desse sagrado no nosso corpo, de entender o nosso corpo não como algo que tenha que ser negligenciado, não como algo inferior ao aspecto mental, por exemplo, mas que ele é o que possibilita, né, tudo isso acontecer, né? Essa conexão com o espiritual, conexão com o sagrado, conexão com o nosso sentir. É a partir do corpo onde tudo começa, né? Onde tudo Se integra. se integra, exatamente. Tudo se integra. Eu adoro, eu tenho uma mania desde quando eu comecei a me conectar com o corpo, e é muito doido, porque eu sou fisioterapeuta, né? Então eu tenho esse olhar para o corpo de uma forma muito minuciosa e agora, né, desde quando eu comecei a me conectar com o corpo nessa outra perspectiva,
mais ainda, né, traz carregando muito do que eu aprendi, é perceber o encantamento desse corpo de novo. Perceber, gente, como assim? Como assim esse corpo tá me avisando que tá ruim desde aquela enxaqueca de 2014 e eu não percebi, sabe? Então, o corpo é muito sábio, né? O corpo não mente. Não, ele vai dando sinais, né? Ele vai dando sinais, tá dando ruim. Ei, tá dando ruim. Ei, presta atenção. Não tá bom. E aí a gente ignora, né? Não, isso daí. Não, isso daí é porque não tô. Preciso sair hoje, não. Vou me distrair, que amanhã já melhora. Né? E aí o sinal vai aumentando, né? E é cuidar para esses limites também, né? Porque acho que quando a gente se desconecta, os limites que o nosso corpo tem para dar esses avisos é muito grande, né? Então, a hora que a gente percebe os sinais dele, já é em forma de coisas muito graves, né? Ou que já tem uma dificuldade do retorno ao original, né? Ao repouso. Então, acho que o trabalho também está nesse sentido de dar mais limite, né? Para que esse corpo não precise funcionar de uma forma desconfortável ou de uma forma que exija muito esforço dele. Eu sou muito grata por esse nosso encontro, Eva, de a partir de você poder colocar tantas coisas no mundo, de trazer essa contribuição maravilhosa de concretude, de sonhos, de alimentar e nutrir muitos desejos, de aumentar essa rede de possibilidades. A impressão é que eu trago uma palavra e quando a gente conversa eu vejo uma rede assim construída a partir do que eu trouxe. O Revolução Madalena é um fruto muito bonito dessa nossa parceria. Me motiva muito de colocar ele no mundo, de nutrir ele com mais energia, porque eu sinto que é um caminho aí que fomos convocadas, né, a trilhar e de a partir desse caminho trazer mais pessoas para estarem junto com a gente. É um caminho que está se iniciando, né, e que tem muitos sonhos envolvidos, muitos projetos envolvidos junto com ele, e que ele possa ganhar cada vez mais corpo, raiz, flores, que ele possa chegar, né, a cada vez mais pessoas, que possa tocar o coração de cada vez mais pessoas. Maria Madalena tem sido muito enfática, né, quando ela fala em trazer, né, a energia dela, de traduzir a sua fala, o seu chamado através do visível, né, da matéria. Então, Revolução Madalena é um pouco dessa materialização, dessa energia de Maria Madalena que nos circunda nesse momento e que está presente em tantas pessoas, né? Em tantos outros projetos também. Eu acho também que às vezes fica um pouco abstrato, assim, né? Falar dela é falar do autorrespeito, né? Essa energia do autorrespeito, do auto amor, da compaixão por si mesmo, né? Então, a hora que
A gente começou a trilhar, né, esse caminho. Para mim é sempre um presente, né? Sempre acaba sendo uma aula, né? Os nossos encontros, essa conversa, né? Essa prosa sobre a Maria Madalena e mais que isso, né? Essa conexão de afeto, né? Que é esse caminho bonito mesmo, né? Que você falou agora. E eu queria também agradecer demais, assim, tá sendo uma aventura intensa e imensa, do jeito que a gente gosta. E andando pelo mundo, né? Então, eu também estou no processo de jornada, mas acho que eu ainda não tive, não estou tendo a dimensão ainda do que está acontecendo. Então, acho que isso fica para uma outra conversa, em um outro momento, né? Acho que quando você tá dentro do olho do furacão, você não tem muita dimensão, né, do que está acontecendo, você só caminha. Então, tá sendo uma alegria imensa ter você, a energia de Maria Madalena, e desse grupo de mulheres, né, e homens também que estão aparecendo, fantásticos, de pessoas maravilhosas que estão chegando, e cada um chega com um presente também, né? Então, Total. E uma fala, né? Fazer as entrevistas com as mulheres é maravilhoso, né? Porque a gente sempre sai assim, transbordando depois das conversas. E tem um centro, assim, um núcleo de todas as conversas que a gente teve até agora, de mensagens, né, que as mulheres trouxeram, de Maria Madalena ser essa mulher humana, né? Tão humana no sentido de expressar a verdade dela, o desejo do coração dela, mesmo num momento, numa situação onde não era favorecido, né? Trazer esses desejos e a verdade dela no mundo, e mesmo assim ela o fez. Então, ela fez e a história vem apagando ela de uma pois maneira é. assim grotesca, sabe? Essa que para mim essa é a minha grande indignação, né? Por que que ela foi apagada, sabe? Por que que ela foi apagada e quantos anos já se passaram, sabe? E ainda é um tabu a gente falar disso, sabe? Ainda as pessoas abrem os olhos de uma maneira gigantesca, como se estivesse falando uma coisa que é absurdo, mas quando na verdade foi apagado da história, né? Sim. Era anônima, né? Foi de uma maneira muito cirúrgica, retirada, né? O livro dela foi retirado. Então, eu acho que é só também fazer dar voz, né? Dar voz a uma mulher. E isso é fundamental na época que a gente está, né? Fundamental no momento que a gente está vivendo, né? É importante dar voz, né? Que as pessoas possam falar suas histórias e que essa história seja contada, né? E ela quer ser contada, então. Ela quer muito. Já está sendo, né? Muitos livros têm trazido a história, né? Muitas pesquisas a partir dos manuscritos que ainda se tem acesso, né? Dela e o evangelho dela traz uma perspectiva de um feminino que foi oculto, né? Até então. Imagina se esse evangelho fosse trazido junto com o que se conhece, né? Tendo essa visão, essa perspectiva, né, do masculino e do feminino, da importância dessas duas facetas, né? Como seria, né? A Evolução Madalena tá aí para isso, né? Para colocar, para que esse feminino seja revelado
despertado. E acho que um pouco desse projeto é esse atrevimento, né? A Revolução Madalena, o nosso projeto é um atrevimento de falar e conversar sobre coisas que ficam no nosso imaginário, no oculto, né? Então, quando você quiser pensar, falar, interagir, para você descobrir os espaços que isso já está acontecendo, né? E não é um espaço, são muitos espaços. Então, Conectar com o nosso sentir é a revolução, né? É a revolução interna necessária para a gente poder fazer as moveduras, né? Para a gente poder sair de um estado de letargia, de estagnação. É conectando verdadeiramente com o nosso sentir. Conectando, reconhecendo e dando força para ele, né? Isso, abraçando, né? Porque geralmente a gente conecta com o nosso sentir, vem muitas vezes pelo desconforto, né? Por uma situação que a gente que não é tão bem-vinda, né? Então esse desconforto fala muito, né? Quer falar muito, quer trazer muito aprendizado. E é a partir daí que a gente parte para as nossas evoluções, né? Para as nossas transformações. É permitir se deixar ficar no desconforto por um tempo, porque eu acho que essa que é a grande... a gente quer sair logo do desconforto, né? A gente quer logo ter respostas. Porque as coisas não são de um formato tão rápido, assim, né? Aos poucos, você vai revelando, você vai entendendo sinais, você vai entendendo símbolos, e é por aí, assim, o caminho. Pelo menos para mim tá sendo. Né? E essa é a beleza do processo, né? Olhar para esse percurso, né? De novo, sem querer chegar a lugar nenhum, porque se você vislumbra um fim, é o que você já conhece, né? Então é sempre caminhando com presença em direção ao que não se sabe, né? E curtir esse percurso. Não é fácil, não. Bom, pessoal, então era isso que a gente queria compartilhar com vocês. Agradecer demais a presença de todo mundo que está acompanhando o podcast, que está acompanhando a página do Instagram, no YouTube. Estamos abertas a sugestões de novas temporadas que estamos planejando. Quem tiver interesse em participar desse projeto, se sintam à vontade. Esse projeto é para acolher mesmo cada vez mais pessoas que queiram nutrir, né, esse caminho junto com Maria Madalena. E entra em contato, mandem mensagem. Na medida do possível a gente vai respondendo e a gente vai acomodando, né? Porque as demandas. Compartilhem com outras pessoas, não só esse episódio, mas todos os outros que a gente já produziu, que tá lá no Spotify. Sigam a gente. Sigam a gente. A gente faz esse conteúdo com muito amor para vocês, para entregar de uma forma da forma mais bela possível. Agradecer o Fênix, que faz as edições dessas conversas, e que possamos juntos aí continuar e encaminhar esse projeto para onde ele quer ser encaminhado.
Queremos agradecer demais pela participação de todos e o carinho que já estamos recebendo com este trabalho. Somos uma comunidade trabalhando com a frequência de Maria Madalena, reconhecendo a nossa luz e a nossa sombra, integrando seu legado de amor em nossas vidas. Junte-se também à nossa comunidade. Você pode nos encontrar no Instagram, no Spotify e no YouTube. Compartilhem com quem merece esse quentinho no coração. Percepções, sugestões e carinho são sempre bem-vindos. E no próximo episódio, continuando a nossa programação, vamos conversar com a querida Ana Paula Malagueta. Tem um estudo longo e aprofundado sobre o feminino e conta como a história de Maria Madalena comunica com o feminino de todos nós. Um abraço e até o próximo encontro.